O ato de adiar coisas acabou se tornando algo muito grave, tanto para crianças, adolescentes. Eu atendo todas as faixas etárias praticamente que têm problema com isso, crianças que procrastinam, porque acabou virando hábito. E hábito para o cérebro é economia de energia. Então, o cérebro ele se acostuma com aquela resposta automática que você dá: depois eu faço, amanhã eu faço. De gestão do tempo, as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Assim, mas por que é tão importante, né? E, na verdade, a gente não administra o tempo, né? A gente administra as nossas ações no tempo. O tempo é igual para todo mundo, né? Para todo mundo, e o tempo só passa. O que nós administramos são as nossas ações no tempo. E é óbvio que o ato de procrastinar, que é o que é a procrastinação? É o ato de adiar coisas. Acabou se tornando algo muito grave, tanto para crianças, adolescentes. Eu atendo todas as faixas etárias praticamente que têm problema com isso, crianças que procrastinam, porque acabou virando hábito. E hábito para o cérebro é economia de energia. Então, o cérebro ele se acostuma com aquela resposta automática que você dá: depois eu faço, amanhã eu faço. O problema é que quando isso começa a ir para áreas muito importantes, por exemplo, eu vou adiar atividade física, eu vou adiar ir no médico, eu vou adiar realmente fazer uma boa alimentação, eu vou adiar coisas que eu tenho que entregar para o meu trabalho, que vai fazer diferença para a minha vida. Então, a procrastinação, dependendo da situação ou do grau, ela pode ficar patológica e assim, atrapalhar a vida de muitas pessoas. E aí tem essa questão, porque assim, como virou hábito da maioria das pessoas, acaba que fica assim, no último momento eu consigo entregar, resolver mesmo, só que você deixa de resolver ou de entregar com a qualidade que você poderia fazer. Então, por isso que quando a gente fala de gestão de tempo, a gente está falando, na verdade, de gestão da vida. Da vida. Porque como que eu meço a nossa existência aqui? A existência do Alex. Eu, por exemplo, tenho 42 anos. Meu pai, ele viveu 42 anos e faleceu. Eu tenho pessoas na minha família que viveram 90 anos e faleceu. Então, geralmente, a gente vai mensurar a vida da pessoa na passagem pela Terra pelo tempo. Pelo tempo. Então, quando eu digo que eu não tenho tempo, eu estou dizendo que eu não tenho vida. Então, isso é muito sério, né? É um assunto que a gente precisa realmente trazer e começar a fomentar até na fase infantil e mesmo. Não é fácil gerir, fazer a gestão do seu tempo, não é fácil. A administração das nossas ações no tempo, a gente acaba criando essa crença, né? Nutrindo essa crença que não é ajustada, de que é algo muito difícil, muito penoso. Mas, na verdade, tem coisas que só eu posso fazer, você não pode. Tem coisas que eu posso te delegar. Mas, por exemplo, eu posso chegar para você, Alex, e falar assim: faz 40 minutos de atividade física para mim por dia. Hoje você vai fazer para mim, não vai? Eu posso fazer isso? Eu posso falar assim: Alex, preciso tomar 2 litros de água, bebe para mim? Toma para mim? Não tem como. Não tem como. Então, acaba que a gente, às vezes, delega o que não é para ser delegado, porque realmente não tem como. E a procrastinação acaba virando, né, como eu falei, hábito na nossa vida. E a vida vai passando. E o que hoje você trabalha com mídia, você trabalha com marketing, né? Você trabalha com tudo isso. O que é mais valioso hoje, Alex? O tempo das pessoas. Muito. As pessoas fazem de qualquer coisa para capturar a tua atenção, o teu tempo. Exatamente. Então, quanto mais consciência eu tenho do que direciona a minha vida, eu falo muito sobre valores justamente por isso, porque o que são valores? Valores é aquilo que norteia a minha vida, a direção que eu estou indo, para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, logo o tempo vai passar e aquilo não vai né? Porque se você me fizer uma pergunta agora: Andréia, eu estou no caminho certo, na direção certa? O que eu vou te perguntar? Primeira coisa, não sei, depende de para onde você está indo. Mas você pode falar assim: não sei para onde eu estou indo. E aí, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. É por isso que a gente tem uma relação com o tempo, às vezes equivocada, errada, de que nós gerenciamos, né, o tempo. O tempo, ele é igual para todo mundo. Para todos. O tempo só passa. O que nós administramos, o que nós gerenciamos são as nossas ações no tempo. No tempo. Então, quando a pessoa fala assim: eu gostaria que o tempo tivesse 27, 28 horas, então o problema está com a pessoa. Muitas vezes está na mensuração das atividades, das metas. A gente vai falar aqui diferença de meta e objetivo. Claro. Porque eu posso ter um objetivo, vamos supor que você tem um objetivo aqui de falar sobre 50 tópicos nesse espaço de tempo que a gente tem hoje. Mas, dar um exemplo prático. Mas tem diferença de objetivos e metas? Tem. Existe diferença de objetivos e metas. E aí é uma coisa muito importante também quando a gente fala de gestão das nossas ações. Por quê? E aí, vamos lá. Meta é o que eu faço quando vai começar o novo ano?
Objetivos, metas também, mas aí para um objetivo maior. Vamos supor que o teu objetivo seja esse ano, vamos colocar, se empenhar mais nos estudos para se qualificar melhor na tua área. Emagrecer. Ou emagrecer, né? Vamos colocar. Então, esses 2 objetivos, se você elencou lá. E aí, o meu objetivo principal em 12 meses. Mas quais serão minhas metas mensais, semanais para eu alcançar? Eu vou ter que estudar 1 hora por dia para conseguir X carga horária para conseguir concluir esse curso. Eu vou treinar 1h30 por dia, 1 hora por dia para conseguir e cuidar Então, assim, as pequenas metas, por isso que a gente sempre fala, né? Não subestime o poder dos pequenos passos, porque o que a maioria das pessoas tem dificuldade e acabam desistindo, largando tudo no meio do caminho. É que olham lá o objetivo, mas quando vê o passo a passo, acaba associando que é algo muito penoso, é algo que você não vai conseguir. E aí faz com que a pessoa, né, através daquelas crenças, vá desanimando. Então, é melhor a gente pensar o seguinte: qual é a meta para hoje, André? Eu tenho aqui 50 tópicos para a gente falar. Olha, Alex, em 1 hora a gente não consegue falar. Vamos definir uma meta atingível, que é até um método, né, americano, você já deve ter ouvido falar de planejamento. Sim. Porque planejamento é tudo na vida, né? Tem que ter. Para você conseguir atingir um objetivo, você precisa ter um planejamento, né? Então, eu trabalhei com construção civil, eu te falei. Sim. E é muito assim, antes eu chego no espaço, eu projeto, faço aquele planejamento para que aquilo realmente viabilize e eu consiga otimizar o meu tempo. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é do Abraham Lincoln, que ele diz assim: se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu levaria as 6 primeiras horas amolando meu machado. Então, isso significa que o planejamento é que vai viabilizar que a coisa aconteça realmente. E não só o planejamento, mas o meu comprometimento com as ações. O passo a passo. E aí a gente volta a falar nisso que você perguntou. É a meta diária. Então, todo grande objetivo tem que ser destrinchado em pequenas metas. Porque eu preciso ter comportamentos observáveis para que eu consiga. Não, depois desse passo eu tenho aquele passo. Porque é sequencial, né, o desenvolvimento, o objetivo. Então, para você estar aqui hoje, primeiro você programou uma coisa, depois você programou outra, aí, né, pegou a questão dos horários com eles. E foi, só que percebe que cada passo que você deu foi muito importante. Falou comigo, a gente organizou um horário, vai ao ar, algumas pessoas vão assistir, vão se beneficiar do conteúdo. Exato. Então, quando a gente subestima a importância das pequenas coisas do dia a dia, é muito prejudicial, porque acaba que é como se a gente não visse que a gente está desenvolvendo. É como também a pessoa que quer fazer uma viagem para o Nordeste do país, que não é barato, né? Então a pessoa quer ir para Natal, conhecer as praias de Natal. Aí tem aquele, você me corrige se eu estiver errado, aí tem aquele amigo que fala, também quero. E tem aquele que tem o objetivo e fez as metas dentro de 1 ano, juntando dinheiro para ir para Natal no ano de 2025. Isso. E o outro amigo não conseguiu. E aí nós, nesse exemplo simples que você deu, a gente está falando aí de um objetivo que foi definido, de um planejamento e das ações colocadas em prática. Então, assim, o meu objetivo era viajar, o meu planejamento é economizar X por mês para ir pagando. Um cumpriu, o outro não. Exatamente. E aí, e por isso que é muito importante, por exemplo, a gente definir metas, e aí esse acrônimo que eu te falei, né, desse método em inglês, que é o método SMART, fala muito disso, né, que todo objetivo ele deve, né, seguir esse método, né, que deve ser mensurável, atingível, né, considerar o tempo, considerar a sua realidade. Então, assim, eu posso definir aqui vários objetivos e metas com você, mas será que está dentro da realidade? Está dentro do possível, do mínimo que eu possa entregar? Por dia, né? Ou por semana, ou por mês. E isso vale realmente... Então, quer dizer que eu tenho que fazer metas atingíveis. Atingíveis, mensuráveis. Por quê? Porque quando eu determino coisas que está para além do meu alcance... eu trabalho, como eu te falei, com treinamento pessoal que trabalha com metas altas, financeiras, pessoal de banco e tudo. Eu mesmo já trabalhei... Hoje eu tenho metas definidas por mim mesmo, né? Para o meu trabalho, mas... Já trabalhei com metas de números financeiros. Esse mês a gente precisa atingir 2 milhões, números altos. E assim, a primeira coisa que a gente pensa é quais vão ser as minhas ações para atingir aquilo. Mas primeiro eu vou ver a minha realidade, meu contexto. Tem possibilidade? Eu tenho produto para isso, eu tenho cliente para isso, eu tenho isso. Porque também quando eu determino uma meta inatingível, aquilo me desanima. Você falou da questão do emagrecimento.
né? Eu faço acompanhamento de algumas pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu preciso perder 50 quilos esse mês, eu falo assim, olha, não é uma meta atingível. Não existe a possibilidade, né? E aí a gente faz o estudo e percebe que aquilo ali está totalmente fora. E assim é na nossa vida. A gente precisa colocar ela como, né, mensurar ela num tempo. Ver se é atingível. Ver se é atingível, mensurável e determinar tempo. Por quê? E aí, para a gente fechar esse assunto, que é muito interessante... Sim. Tem não sei se você já ouviu falar, que é a lei de Parkinson, né? Já ouvi falar. O economista, ele publicou, se não me engano, foi em 1958, é muito antigo. A data eu não sabia. E ele publicou um artigo falando sobre essa nossa tendência de ocupar o maior número de tempo, o máximo de tempo possível disponível para uma ação. Então, por exemplo, se eu te dou aqui um objetivo, ou enfim, faz isso para mim. Se você tiver um dia... Você vai me entregar em um dia. Se você tiver em uma semana, provavelmente, nosso próprio funcionamento humano, ele já vai fazer com que a gente ocupe o maior espaço de tempo para fazer a mesma coisa. Então, a gente já tem uma tendência natural, o ser humano, de ter essa coisa de adiar, de procrastinar. Então, se a gente não se comprometer e não se atentar a isso, a gente realmente... Isso acaba virando um hábito.